Ex-normalistas, um grupo de estudantes da Escola Normal Oficial de Picos, profissionais que abraçaram o magistério, piauienses formadas em Picos no ano de 1985 e que orgulham-se de suas histórias. Hoje, depois de quase 40 anos, esse mesmo grupo pretende se reencontrar e reviver as memórias da ENOP. Mas que instituição é esta? Bom, estamos falando da Escola Normal Oficial de Picos, surgida ainda na década de 60, com a finalidade de formar a professora primária. Um modelo de escola que surgiu em muitas cidades do Brasil há várias décadas. A pesquisadora Lana Krishna falou em um trabalho científico de mestrado profissional no ano de 2018, no resultado da implantação desta escola em Picos, que virou referência. A Escola Normal Oficial de Picos era muito respeitada. Estudar na instituição era uma garantia de emprego, comentou. Outra pesquisadora, Cristiane Pinheiro, 2007, em um trabalho científico para mestrado em educação, falou acerca da Normalista, como ela influenciou e sofreu influência da comunidade em que se encontrava inserida. Segundo a autora, a sociedade moldou o próprio comportamento da Normalista dentro e fora do espaço escolar. A ENOP foi instalada oficialmente em Picos no dia 5 de março de 1967, durante o governo de Elvídio Nunes, um período muito difícil para a sociedade. Segundo Cristiane Pinheiro, 2007, o Brasil vivia uma das piores situações econômicas financeiras, mas mesmo assim, Picos dos anos de chumbo crescia em todos os setores da economia. A Escola Normal iniciou suas aulas no dia 27 do mesmo mês e ano, com 80 alunos, nas disciplinas de História e Geografia. Em 20 anos, a escola passou de 80 normalistas para 1.123. Instalada primeiramente no antigo prédio do Ginásio Estadual Marcos Parente, em 1967. Depois, passou a funcionar no prédio cedido pela Justiça, com acesso através da Rua Santo Antônio. E, por último, na Rua São Sebastião. A primeira diretora indicada para o cargo na época foi a professora Luzia Moura Barros, a dona Zizi Balduino, in memoriam. A picoense formada no Colégio Sagrado Coração de Jesus em Teresina, ficou à frente da ENOP por 20 anos, de 1967 a 1987. Maria José, a Dudé, professora e amiga da diretora dona Zizi Balduino, fala sobre a escola e o que representou a figura da primeira diretora. A Escola Normal Oficial de Picos, como ela era chamada, era uma escola de formação de professores. E eu quero retratar aqui, com muito carinho, com muito respeito, a figura de Dona Zizi. Porque Dona Zizi foi a maior protagonista dessa escola. Foi a maior protagonista dentro dessa escola, na formação de professores, não só em Picos, mas professores que vinham de toda a microrregião de Picos. E o que nós vivenciamos nessa escola foi transformador, porque eu me lembro de cada momento na sala de aula, o que nós vivenciávamos, o compromisso que essas alunas tinham dentro daquela sala de aula, o compromisso de se tornarem excelentes professores, de contribuírem para serem transformadores na educação dos seus municípios. Voltavam para os seus municípios como educadores. Então, a missão da Escola Normal foi essa, de transformar essas pessoas em protagonistas nos seus municípios, em protagonistas da educação. E lembro que nesse percurso, como diz o Paulo Freire, ou dizia o Paulo Freire, os homens não se educam sozinhos, os homens se educam em comunhão. E eu aprendi muito com vocês. A Escola Normal, ela foi um laboratório
para a minha vida depois em outras instituições, porque eu aprendi muito com vocês, com as disciplinas didáticas, pedagógicas, porque nós tínhamos as disciplinas que eram do núcleo comum, sociologia, história, psicologia, filosofia, metodologia, mas nós tínhamos depois as disciplinas que eram do núcleo metodológico, didático, pedagógico. E dentro dessas disciplinas, eu aprendi muito com vocês. Na prática cotidiana, a gente aprende muito com o outro. E foi, assim, um laboratório de transformação nas nossas vidas, né? Então, é muito importante estar comemorando com vocês esses 40 anos que passamos, ou seja, de história da década de 80, de todos esses alunos que passaram pela década de 80 na escola normal. E eu diria que a escola normal hoje, ela poderia ser um instituto de educação, de formação de professores. Ela nunca deveria ter se extinguido, ela nunca deveria ter fechado, porque ali era um laboratório de educação, era um laboratório de ensinamento e de transformação na formação de professores, certo? Muitos profissionais que saíram ali da escola normal, depois foram para outros espaços, depois foram para outras escolas, universidades, galgaram outros caminhos e hoje estão aí fazendo a diferença nos espaços escolares, nos espaços da educação, não só do Piauí, mas eu diria que de todo o país. Maria José era a professora que ajudava as alunas em eventos da escola. Inclusive, chegou a ser homenageada por uma das turmas como professora amiga em 1985. Minhas queridas amigas, nós temos muitas fotos, muitas lembranças juntas daquelas festas que nós promovíamos quando trabalhávamos para arrecadar fundo para a festa de formatura. E eu me lembro que teve uma turma que me homenageou como professora mestre, dessa turma, e foi uma grande satisfação, uma grande alegria poder receber essa homenagem. E isso ficou marcado no meu coração, porque essas pessoas também, muitas delas estão marcadas no meu coração e nas minhas memórias. Então, minhas amigas, o que eu quero é desejar muito sucesso. É muito importante estar comemorando esses 40 anos da escola normal, do curso pedagógico, todas essas lembranças desses 40 anos, fazendo esse link, de lá, de quando nós estivemos lá, nos espaços da escola normal, e como nós estamos hoje, na atualidade. É muito importante esse link, essa ligação, esse carinho, essa amizade, esse crescimento, não apenas do ponto de vista profissional, mas do ponto de vista pessoal também, como pessoas, como cidadãos que somos dentro dessa sociedade que nós estamos inseridos. Então, eu diria que a escola normal, ela era um espaço transformador, que transformava vidas, que transformava a vida dessas pessoas, que depois foram multiplicadores em outros espaços de transformação. O que dizem as ex-normalistas de 1985, Nonata Brito e Laura Andrade, sobre a instituição? Eu ingressei na escola normal no ano de 1984 e 85. Eu só fiz 2 anos na escola normal, eram 3. Eu só fiz 2, porque o primeiro ano eu estudei em colégio particular que chamava-se científico. Como a possibilidade de um curso profissionalizante. Quando você saía da escola normal, você já estava apto a trabalhar como professora em qualquer colégio para ensinar até a 4ª série do ensino, naquele tempo era ensino fundamental.
Então, a nossa possibilidade era essa, era muito, para nós era um sonho. Nós éramos de classe média baixa, a maioria das alunas da escola normal vinha de interiores, de cidades vizinhas. Era muito sofrimento. Tinha às vezes que vir para as casas dos parentes, morar na minha casa mesmo. Umas 3 primas nossas vinham de Bocaina morar na nossa casa para poder concluir a escola normal. Muito sofrimento. Nós que somos dessa época sabemos, mas é um sofrimento bom, que nos deu fruto, muito fruto, tanto de ética profissional, como de conhecimento, de tudo. Como só era mulher, só ingressava mulher, então era muito gratificante. Quando terminava, a gente já tinha aquele curso a seguir. E nós vimos na escola normal a possibilidade da gente continuar os nossos estudos. É uma abertura para novos horizontes na vida da gente, né? Tanto profissional como mulher, que naquele tempo nem todas as mulheres trabalhavam, e já uma mulher novinha, porque nós, apesar de sermos chamados de coroas, nós era tudo nova, lá tinha na nossa classe era de 16 anos para cima, era tudo jovem, não tinha. Quando a gente passava na cidade, na Avenida Getúlio Vargas, era um clamor, chamando a gente de coroinha, mas a gente não se importava. Nós só tivemos alegria, conhecimento, foi uma barreira para a sociedade, a gente superar tudo que a gente é hoje, a gente tem um pouco das normas e da disciplina da escola normal, que hoje as escolas não têm. O respeito pelos professores, os professores pelos alunos, o respeito, a consideração pelos diretores, do bedel, do vigia, de tudo. Foi um ensinamento, uma época de ouro. A gente agradece a Deus por ter vivido nessa época dos anos 80. Para mim foi gratificante. Tudo que eu sou hoje, eu tenho um pouco dos meus pais, mas também a ética e a moral da Escola Normal Oficial de Picos. Revisitando assim as memórias da época, eu vejo hoje, né, o quanto a Escola Normal é um degrau firme e sólido na minha caminhada como professora, né? A partir dela eu tive condições, né, de acessar, né, níveis mais elevados da formação e ascender na minha carreira profissionalmente, né? Então, sou muito grata por isso. Assim, essa formação sólida, ela foi possível porque a gente tinha professores de excelência, né? Professores comprometidos, professores responsáveis, professores que se preocupavam com a nossa formação, professores que nos apoiavam nas nossas dificuldades, né? Então, eu tenho memórias afetivas de quase todos eles, né? Daqueles que eu me lembro. Então, e aí vejo também que aquele rigor disciplinar que Dona Zizi impunha, né? Aquele ar de autoridade que ela sempre ostentava, era também era formador para nós, era um modo de lembrar para nós o local onde a gente se encontrava, o que era que a gente fazia ali, né? Então, que a gente precisava levar com seriedade aquela formação, né? Aquele trabalho que estava sendo feito, né? Para nos tornar boas professoras. Fatos marcantes. Cheguei na escola normal na década de 80, cheguei como professora de História, não é isso? História Econômica, Política e Social do Brasil. Eu me lembro que naquela época, quando eu entrei na escola normal, em 1984, eu chegava para substituir nada mais, nada menos do que a professora Eunice, que era uma professora renomada na cadeira de História, né? E eu, como professora de Sociologia, assumi as cadeiras de Eunice nos primeiros períodos. Então, naquela época, eu era bem jovenzinha, cheguei
Me confundia muito com as alunas, certo? Até parecia que eu era aluna junto com aquele corpo de alunas ali na sala de aula. E eu me lembro que uma vez eu vestia uma roupa azul e branco, que era a cor da roupa da normalista, e quando eu cheguei no portão, o vigia não queria que eu entrasse, ele me barrou. Não, você não pode entrar, você está atrasada para a aula. Aí eu falei para ele, mas eu não sou aluna, eu sou professora. Não, você é aluna, está atrasada. Então, nós nos confundíamos muito, assim, eu, a professora, com vocês, as alunas. E era uma alegria. Então, é uma satisfação muito grande estar aqui, podendo reviver esse momento, reviver essas histórias, recontar todas essas histórias de tudo que nós vivemos como professora e vocês como alunas. E que aí ficou uma grande amizade, um grande carinho. E o quanto é importante nós estarmos revivendo isso, revivendo essas memórias, fazendo esse link lá de 1984, ou seja, durante toda a década de 80, que eu trabalhava na escola normal e convivia com todas as alunas durante esse período. E aí eu me lembro também de algo que me marcou muito. Eu gostava era dinâmica, gostava de inventar, de criar. E aí Dona Zizi, que era a diretora da escola, ela me nomeou como diretora social da escola. Então nós fazíamos muitas atividades, eu juntamente com as alunas, com vocês, nós vivemos muitas atividades, fizemos coral, fizemos atividades práticas na escola. E também, quando era no período da formatura, eu era quem organizava esses eventos com vocês. Montávamos barracas para arrecadar dinheiro para a formatura, organizava com vocês a festa de formatura, ornamentava junto com vocês. Eu me lembro também que promovíamos desfiles para a escolha da mais bela normalista. Então nós vivenciamos muitas atividades juntas e ficou um legado, uma memória e uma lembrança de diversas pessoas que marcaram tanto a minha vida, como eu sei também que eu marquei a vida de vocês. E que no decorrer dessa caminhada, nos encontramos, tiveram pessoas que trabalharam comigo, que foram minhas colegas de trabalho, outras que viraram grandes amigas. E aí, no decorrer dessa caminhada, ficaram muitas memórias boas, muitas amizades, de todo esse convívio que nós tivemos na Escola Normal Oficial de Picos. E relembrando também, né, da vivência da escola na época, vem a memória, até mesmo por conta da polêmica que ainda hoje é a saia para nós, né? Então vem essa questão do comprimento da saia na época, né? Que a gente queria que fosse mais curtinha, né? Porque a gente era jovem. E a gente tinha um truque, né? De dobrar o cós da saia para diminuir, né? Ficar mais curtinha. E também para facilitar, caso a gente encontrasse Dona Zizi pelo corredor, a gente desfazer e o comprimento ficar no tamanho que era para ser. Então, é uma lembrança que me ocorreu agora, revisando, né, aquela nossa vivência. Oi meninas, passando aqui para lembrar junto com vocês de alguns fatos que marcaram nossa história na escola normal, que fazem parte das nossas memórias afetivas da época. Um deles foi a história do muro. Acho que todas nós aqui sabemos o quanto nós gostávamos de ficar ali na frente da escola normal, vendo todo mundo que passava na rua Santo Antônio.
Antônio, né? Mexendo com os rapazes, chamando os rapazes de gato, dando psiu, jogando beijo, chamando de pão, que era a palavra que a gente usava na época, né? Nós adorávamos fazer aquilo ali. Então na verdade, a gente se sentia muito presa dentro daquela escola normal. Mal tínhamos a liberdade de ir para o banheiro, né? Então, o momento do início da aula e o momento do recreio era o melhor momento para nós, que era o momento que nós interagíamos com o mundo, né? E Dona Zizi ficava muito chateada com aquilo, né? Chamava a gente, principalmente com a gente, o fato da gente ficar mandando beijos para os rapazes, mexendo com os rapazes que passavam ali na rua Santo Antônio, e ela ficava brigando com a gente, chamando a gente tarada. Vocês são umas taradas, vocês são sem vergonhas e tal. Mas mesmo assim a gente ia todos os dias para lá, porque o murinho era baixo, a grade também era baixa, e era o momento da gente interagir. Para nós era o melhor momento na escola normal, era aquele. Certa vez, Dona Zizi mandou tirar a grade e construiu um muro muito grande. Aquele muro nos causou uma revolta. Por quê? Porque ele nos impedia de interagir com o mundo, né? A gente não via mais nem a rua, de tão alto que ficou esse muro, né? Então, nos sentimos ainda mais presas diante daquele muro. Não podíamos mais ver ninguém passar na rua Santo Antônio, nem mexer com os rapazes, enfim. E aí, revoltada com essa situação, eu e Mazé procuramos o Netinho, que era namorado dela, e Chico Libório, que era irmão de Nonata, que trabalhava no jornal de Picos. E eles resolveram fazer uma matéria, né? Ficaram muito sensibilizados com a nossa revolta, com o nosso problema, e resolveram fazer uma matéria. Foram na escola normal, tiraram uma foto do muro enorme, publicaram nosso depoimento, né? Foram tentar falar com Dona Zizi não quis dar a entrevista, e enfim. E aí eles soltaram a matéria, eu lembro até hoje do título da matéria, era Parede Gera Insatisfação. E essa matéria foi assim um comentário muito significativo dentro da cidade de Picos. E eu ainda achei pouco, peguei, recortei o jornal e levei esse recorte para a escola. Aí fui pregar no mural da escola. E Mazé ficou dando cobertura para avisar quando se Dona Zizi aparecesse. Quando eu estava pregando o recorte de jornal no mural, para que todas lessem a matéria, lá se vinha Dona Zizi, né? E aí ela já vinha muito chateada, porque ela já tinha lido a matéria. E assim, ela passou para mim, para Mazé, mas disse um monte de desaforo, me deu suspensão, arrancou a matéria do mural. Eu fui para casa chorando nesse dia, com raiva, revoltada, mas o fato é que a matéria deu o que falar na cidade, né? Todo mundo comentando, mas a situação não mudou. Continuamos sem ter mais a interação com o resto do mundo. Aquele muro enorme, né, que foi construído na escola normal, nos isolou daquele momento, nos impediu de vivenciar aquele momento que a gente tanto gostava, que era o momento de mexer com o pessoal que passava na rua Santo Antônio, principalmente com os rapazes. Um outro fato marcante que eu gostaria de lembrar aqui com vocês foi uma festa que foi feita lá na casa da colega Nilva. Essa festa ela foi organizada somente pela nossa turma da tarde, né? E ela ocorreu mais ou menos na semana da nossa colação de grau. E nessa festa nós resolvemos homenagear umas às outras, né? A nós mesmas, melhor dizendo. E aí nós fizemos uma faixa bem grande, feita de papel higiênico. Nós não tínhamos dinheiro na época, né, para comprar outro material. E aí era o único material que nós tínhamos era esse. E aí fizemos essas faixas de papel higiênico e em cada faixa a gente botava rainha da, e aí colocava um atributo que caracterizava cada uma de nós. Né? Então teve a rainha da molecagem, que no caso fui eu, né? Sempre moleca, a rainha da responsabilidade, que foi a Nonata, aí teve a rainha da irresponsabilidade, a rainha da beleza e várias outras faixas com outros atributos, né? E na festa teve um momento de chamar cada uma de nós, né, para receber a faixa. Tirando a comissão,
né, que organizou a festa, essa questão da faixa, ela era surpresa. Então era muito legal, porque chamava a colega, né, chamava assim, vamos chamar agora a rainha da molecagem da escola normal, aí citava o nome, Cleânia, aí a gente ia para lá, recebia a faixa e ainda desfilava sob o aplauso das colegas, né? Então foi assim um momento muito bonito, muito divertido, muito alegre. Eu não lembro exatamente quantas pessoas fizeram parte dessa festa, que receberam essas faixas, mas lembro muito que foi algo marcante, né? Na verdade, é algo que faz parte da minha memória, das minhas memórias afetivas na escola normal. Um momento muito alegre, muito divertido e que eu gostaria de compartilhar com muitas de vocês aqui, ou que não vivenciaram, ou que não lembram, né? Para que nesse momento possam lembrar e possam, de repente, né, se ver nessa festa recebendo também uma faixa como essa. Um outro fato que faz parte das nossas memórias e que não poderia deixar de ser relembrado nesse momento, foi a gincana que aconteceu no Picoense Clube. Essa gincana era as turmas da tarde contra as turmas da manhã. E nós tínhamos que realizar várias atividades, né? Lembro-me, tínhamos que levar para o Picoense Clube a moça mais bonita de Picos, arrecadar o maior número de medicamentos, se vestir de forma original com um lençol em tantos minutos, fazer a melhor paródia, levar o melhor repentista. Eu lembro que nós ganhamos muitas atividades, inclusive essa do repentista nós levamos barra azul e ganhamos. E tinha uma das tarefas também, levar o maior bolo. E aí eu lembro que nós da tarde nos reunimos na casa de Solange, que a casa de Solange era a casa da folia. Era a casa que nós nos reuníamos para planejar, para treinar, para ensaiar as festas, as folias, as apresentações. A Solange com aquele barrigão, né, que ela estava grávida, mas ela encabeçava tudo e colocava a casa dela como sede. Não sei nem como é que o marido dela aceitava, porque a gente bagunçava pra caramba. E no dia desse bolo foi uma bagunça geral. E aí eu lembro que nós resolvemos fazer um bolo retangular, né, que ia ser composto por vários bolos, né? E quando nós terminamos de fazer aquela quantidade de bolo, ficou aquele bolo enorme, nós não tínhamos onde colocar a base para esse bolo. Então nós fomos comprar 2 folhas de isopor, colamos e fomos atrás de uma pessoa que pudesse fazer uma base, um suporte de madeira para poder dar sustentação a essas folhas de isopor e ficar uma base para o bolo. E assim nós montamos o bolo nessa base enorme de isopor. Quando nós terminamos de montar o bolo, de decorar, né, de fazer a cobertura, e nós chegamos no Picoense Clube, a turma da manhã ficou assim surpresa demais, né? Porque não tinha na história de Picos um bolo tão grande como aquele. O nosso bolo estava grande, o nosso bolo estava bonito, o nosso bolo estava maravilhoso. E aquilo chocou, né, o grupo da manhã. E nós ganhamos nessa atividade também. E aí a turma da manhã, indignada, revoltada, porque estava perdendo a gincana, e assim, surpresa com o tamanho daquele bolo, que era enorme, começou a dizer que aquele bolo não era de verdade. E uma das pessoas, das colegas da turma da manhã, encostou perto do bolo e viu a base de isopor, foi lá, tirou um pedaço e mostrou pro pessoal e começou a dizer assim, não é bolo de verdade, é bolo de isopor. E aquilo gerou uma confusão muito grande e nós começamos a gritar dizendo que o bolo não era de isopor, o isopor era só a base, e foi confusão. Eu sei que nós terminamos perdendo essa pontuação nessa questão e ficamos revoltadas e teve choro. E aí teve um momento que a gente dizia assim, não é de isopor, é bolo de verdade. E a gente começou a meter a mão no bolo e tacar nas colegas, olha aqui como é bolo de verdade. Sei que foi uma confusão geral, muito choro, muita briga. Saímos do Picoense Clube totalmente, toda suja de bolo, né? Tinha bolo da ponta do pé ao fio de cabelo, e indignadas e revoltadas, né? Sobre o evento do dia 16 de dezembro, no restaurante O Gaudêncio em Picos, as ex-normalistas comentam sobre o fardamento que irão vestir de novo, depois de tanto tempo, e da alegria do reencontro da turma.
O nosso uniforme era brilhante, é esse que a gente está vestido, muito bonito, muito gratificante. Eu falei na questão da farda, mas não disse o quanto eu estou feliz em vesti-la, em ter a oportunidade de vesti-la mais uma vez. Então eu estou muito feliz porque eu não tenho registro meu como normalista, né? Não tenho registro fardada. E eu gostaria de ter. Então aproveitei a oportunidade, mesmo eu não sendo a Laura de quase 40 anos atrás, né? De vestir mais uma vez a farda e fotografar e guardar essa lembrança para que não fique só na memória. E estou muito feliz também de ter a oportunidade de estarmos aqui todas juntas, confraternizando. Todas não, né? As que puderam vir. As que puderam vir e a gente sente pelas que não puderam, né? Por um motivo ou por outro, motivo de agenda, motivo de saúde. Tem também aquelas que partiram tão jovens, né? Que não estão mais entre nós. A gente lamenta tudo isso, mas o que prevalece em mim é a alegria de poder reencontrar, de confraternizar aqui hoje. Então esse encontro para mim, além de ser essa oportunidade de estar com todas vocês, também foi mais além, né? Porque ele oportunizou que Terezinha, Miriam e eu, né, nos encontrássemos depois de tantos anos. Eu já tinha encontrado a Terezinha 2 vezes, mas rapidinho assim, questão de minutos. E agora com esse encontro a gente vai poder passar algumas horas juntas, né? Para sorrir, para contar história, para se abraçar, para chorar. Então, eu sou muito grata a essa oportunidade, a esse momento que nós estamos aqui confraternizando. E eu quero deixar aqui o meu abraço, o meu carinho e o meu afeto. Eu estarei com vocês para fazermos as fotos, tá? Para que nós possamos recordar esses 40 anos juntas. Um grande beijo. Tchau. Esta é a Escola Normal Oficial de Picos, palco de tantas memórias. A instituição que contribuiu na melhoria da educação em Picos e macro-região. Carrega vários nomes de pessoas importantes que contribuíram para o seu funcionamento. E um desses nomes sempre será lembrado pelos 20 anos de serviços prestados com muita dedicação e amor.